Hora de chamar o jornalista João Magalhães. Oi, João, bom dia para você. Bom dia, Nájila Fernandes, bom dia, Maiara Martins e a telespectador do Bom Dia News. Bom, você acompanhou aí a fala do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, onde a gente percebe que a tecnologia realmente veio para revolucionar e ajudar, claro, nesse momento de pandemia. O que seríamos de nós se não fosse essa tecnologia e a famosa e conhecida internet? Ou seja, a pessoa mais comum, mais anônima, fazendo uma videoconferência, uma chamada de vídeo, até a mais alta corte, realizando os julgamentos. Olha aí que avanço. É verdade, até porque se realmente esse modelo de trabalho não tivesse pronto nesse momento, os atrasos com certeza seriam bem maiores. E agora o Tribunal de Justiça retoma, né, as sessões plenárias do Pleno, né, que é composto aí pelos 19 desembargadores, para tentar avançar em algumas pautas que realmente precisam ser decididas com certa urgência. E eu também não tenho dúvida que esse modelo de tecnologia, né, a utilização desse modelo de tecnologia pode muito bem continuar sendo utilizado depois da pandemia. Vocês falaram ainda há pouco da questão da estrutura, né, dos equipamentos de saúde. Eu não tenho dúvida também que nessas outras áreas, muitas dessas experiências vão ser aproveitadas. E o Poder Judiciário, sem dúvida nenhuma, é um dos que mais podem ser beneficiados, afinal de contas, hoje há um gasto significativo com transporte de pessoas, enfim. Que esse modelo, através da internet, com certeza barateia o custo e continua deixando continua garantindo toda a transparência, toda a eficiência nas ações do Poder Judiciário. Não interfere na atividade fim do Poder Judiciário, né? Se a sessão é realizada online ou presencial, isso fica em segundo plano. Até porque, João, como o presidente falou aí, a sessão vai ser transmitida, né? A população que quiser acompanhar vai poder também fazer esse acompanhamento. E é uma estratégia interessante, até porque a gente já tem um judiciário, né, sobrecarregado, né, com muitas demandas aí, com muitos julgamentos para ser feito e que precisa dar respostas mais rápidas para a população. Então, é uma estratégia para que os serviços não paralisem e se dê vazão aos processos que não deixam de chegar ao Tribunal de Justiça. Sim, e até comum muitas vezes a gente vê algum tipo de sessão sendo adiada porque algum magistrado está viajando, ou às vezes até a defesa de alguma das partes de um processo alega não poder estar presente, enfim. Eu acho que a tecnologia, quando passar a pandemia, pode ser utilizada nesse sentido, não tenho dúvida que o CNJ, enfim, pode depois vir com algumas resoluções que orientem e formalizem a utilização dessa tecnologia para facilitar o trabalho do Poder Judiciário e, consequentemente, beneficiar a população com um trabalho mais célere da Justiça. Mudar de assunto, embora a gente vá continuar falando da área da justiça, porque sexta-feira repercutiu demais a manifestação de Sérgio Moro pedindo demissão através de uma coletiva, sem anunciar previamente o presidente Jair Bolsonaro. Logo em seguida, à tardinha, o presidente também marcou uma coletiva para dar sua opinião e citar alguns pontos em relação a esse pedido de demissão. Mas aqui no estado, o advogado Lucas Villa, ele falou de alguns pontos que valem ser observados em relação ao discurso do juiz Sérgio Moro. Nos últimos dias, o Brasil recebeu com consternação a notícia da saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro e causou mais preocupação as razões pelas quais o ministro deixou o governo do que sua saída em si. Essas razões teriam sido o fato de que o presidente estaria tentando exercer ingerência política sobre investigações da Polícia Federal, trocando pessoas que se encontravam em posições-chave, como o diretor-geral daquela instituição e o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o que dava a entender que ele poderia estar querendo beneficiar-se a seus familiares ou aliados ou perseguir alguns de seus adversários. Em resposta às acusações, o presidente falou sobre o Inmetro, sobre o aquecimento da piscina do Palácio do Planalto, sobre o filho Dom Juan, mas não conseguiu explicar o porquê que precisaria alterar as pessoas que ocupavam essas funções. É também curioso
que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro agora entenda como inadmissível a ingerência do presidente da República sobre a Polícia Federal, mas à época em que era juiz da Operação Lava Jato, entendesse que era absolutamente natural a ingerência que ele mesmo, quando como juiz, exercia sobre aquela instituição e sobre o Ministério Público Federal. Disse que vai buscar novo emprego agora, talvez se transforme em um político populista, talvez siga os conselhos do amigo de Telegram Dallagnol fazendo palestras milionárias como as do Lula, ou talvez busque seu ganha-pão na advocacia. Se esse for o caso, vai aprender a importância de coisas como paridade de armas, inércia do juiz, presunção de inocência, devido processo legal e outros direitos e garantias fundamentais. Tá aí, é a opinião do advogado criminalista Lucas Villa, ele que também é membro da Associação Jurídica e Social do Piauí, a JUSP. Bom, em relação a esses pontos que ele citou, acredito que muitos brasileiros também observam até agora. Não só o pedido de demissão, mas as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro para que o levassem a esse pedido de demissão. Alguns pontos citados no discurso do presidente Jair Bolsonaro, que para muita gente não tinha nada a ver com a situação e ele acabou citando. Enfim, e para finalizar, Lucas Villa destaca aí que se agora Sérgio Moro for tentar atuar na advocacia de fato, ele vai compreender muitos pontos que os advogados passam hoje. João? É verdade, essa fala do advogado Lucas Villa era bem, vamos dizer assim, representativa ou corporativa, enfim, ela defende bem os advogados porque a gente lembra que quando o juiz lá da 13ª Vara Federal em Curitiba, o juiz Sérgio Moro decretou, entre outras questões, a quebra, né, do sigilo telefônico de todos os advogados que compunham ali um escritório de advocacia, além de, claro, sempre ser criticado por não garantir aos advogados o acesso a determinados tipos de autos do processo, enfim, a categoria tem um certo, vamos dizer, olha atravessado, sempre olhou de forma atravessada a postura do Sérgio Moro enquanto juiz. Já como você falou, realmente a sexta-feira foi o dia, vamos dizer, mais tenso do ponto de vista político do próprio governo federal. Afinal de contas, Sérgio Moro era uma coluna forte de sustentação do governo e a sua saída causa aí um estremecimento muito grande dentro da própria base do presidente Jair Bolsonaro. A gente sempre comentou que o presidente Jair Bolsonaro sempre fez questão de falar e às vezes até de governar olhando apenas o seu grupo de apoio. E esse grupo de apoio tinha como um grande pilar apoiadores do Sérgio Moro, né, por conta da sua atuação na Lava Jato, enfim. Agora, com isso, houve essa quebra, e eu tenho até observado um ponto que eu acho que é importante a gente falar, porque quando o Sérgio Moro anunciou a sua saída, realmente houve um número de, vamos dizer, de ataques ao presidente Jair Bolsonaro, pessoas dizendo que iam deixar o governo, mas quando foi à tarde que o presidente Jair Bolsonaro se posicionou, a gente viu muita gente passando a criticar o juiz Sérgio Moro, ou seja, a divisão entre os apoiadores e entre quem vai ficar com o Sérgio Moro e quem vai ficar com o Jair Bolsonaro, ela realmente é uma discussão que vai ser muito mais aprofundada, que a gente precisa acompanhar para saber até que ponto vai ser essa divisão. Quem vai ficar com a maior parte, vamos dizer assim, dos eleitores, né? Sérgio Moro ou Jair Bolsonaro? Inclusive, já se fala no próprio Congresso Nacional de um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Já é um tema que já está se discutindo dentro do Congresso. Se cresceu, como você falou, também o número de pessoas com críticas, o número de apoiadores do presidente também no Congresso Nacional, que viram com preocupação essas acusações que o ex-ministro, no caso Sérgio Moro, fez publicamente, né, através de uma coletiva de imprensa. Na sua avaliação, esse pedido de impeachment ele vai para frente? Olha, é preciso eu analiso da seguinte forma, Maiara e Nádia. Primeiro, que toda a fala do ministro Sérgio Moro realmente registrou várias acusações que podem ser considerados aí crimes de responsabilidade, e, para isso, o Procurador-Geral da República, né, Augusto Aras, já acionou uma representação no STF para que o juiz Sérgio Moro
prove o que ele disse, né? Então, toda aquela fala do Sérgio Moro em relação às acusações, ela já é objeto de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, onde caberá a ele, obviamente, provar as acusações que ele cometeu. Paralelamente a isso, como ele foi um juiz, a gente espera que ele realmente tenha provas robustas do que ele disse. Afinal de contas, ele conhece muito bem essa área criminal, e apesar das críticas dos advogados, realmente, eu acredito que ele não faria acusações sem provas. Paralelo a isso, o impeachment a gente sabe que é um processo político. Muito se comenta, por exemplo, que em outros processos não havia provas técnicas tão fundamentadas, mas havia o presidente da República não tinha apoio no Congresso. O que Jair Bolsonaro faz, no momento, é mostrar que está atento a isso. Afinal de contas, ele realmente está articulando, com todas as suas forças, o apoio do Centrão, né, que é aquela base parlamentar do Congresso muito grande, possui aí mais de 200 deputados, partidos muito fortes, como o Progressistas, que é comandado por Ciro Nogueira, o PL, né, comandado por Valdemar Costa Neto, o PTB, comandado por Roberto Jefferson. Então, essa galera toda, ela já está em negociação com o governo e, provavelmente, a depender do enfraquecimento político do presidente Jair Bolsonaro junto à opinião pública, o Poder Executivo vai querer avançar no Congresso buscando mais apoio. Então, assim, do ponto de vista da área criminal, cabe agora Sérgio Moro comprovar as acusações que fez ao presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente acredita que ele tem provas suficientes, porque realmente é alguém que conhece sobre provas, já foi juiz. E do ponto de vista político, a oposição tem uma força muito grande, o presidente Jair Bolsonaro nunca teve um apoio forte no Congresso, mas agora está utilizando aqueles meios lá de entrega de cargos para fortalecer sua base, atraindo aí partidos do Centrão. Se ele conseguir fazer isso com muita eficiência, sem dúvida nenhuma, ele vai ter o apoio de muitos deputados. João, eu queria justamente pegar gancho nesse ponto das acusações do ex-ministro Sérgio Moro, porque em meses anteriores já foi mostrado, desde sexta-feira para cá vem sendo mostrado em toda a mídia nacional, algumas entrevistas de Sérgio Moro, onde ele dizia firmemente que em momento nenhum o presidente Bolsonaro interferia junto às investigações, às ações da Polícia Federal. Aí eu pergunto para você, o que foi que aconteceu? Naquele momento era verdade, nesse momento é verdade, tem aí uma contradição, o que está acontecendo? Tem essa contradição, inclusive muita gente já observou essa contradição na fala do ministro Sérgio Moro. Inclusive, você anunciou ainda há pouco uma entrevista com o senador Marcelo Castro, né, na edição do Jornal Dia, a gente entrevistou ele e ele citou que ele viu, apesar de não ser jurista, mas ele tem uma vivência com as leis, né, ele disse que viu pelo menos 2 erros na postura do Sérgio Moro. O primeiro seria exatamente passar todo esse período do governo dizendo que o presidente Jair Bolsonaro não interferia na Polícia Federal e agora ter mudado, né, ter feito aí um giro no que diz respeito a essa posição, assim como também ele citou em sua fala que ao ser convidado para o governo não fez nenhuma condicionante, mas disse que como ia ocupar o Ministério da Justiça, como ia perseguir bandidos, né, no combate à corrupção, caso ele viesse a morrer por conta disso, queria uma pensão para sua família, e aí isso também pode se configurar um outro tipo de crime, afinal de contas não há, do ponto de vista legal, uma pensão regulamentada nesse sentido. Então, além da pressionação, né, que seria o fato dele estar sendo pressionado naquela época pelo Bolsonaro e não ter levado à frente essas ações, porque elas só vieram à tona agora, também tem essa de que ele pediu uma pensão para sua família, caso ele viesse a morrer, o que não é regulamentado pela lei. Então, o discurso do ministro Sérgio Moro vai ser importante essa ação no STF, porque além dele ter que provar as acusações que fez, os crimes que ele praticamente, vamos dizer, confessou no seu discurso também devem ser apurados. Afinal de contas, foram muitas acusações sérias, até porque envolve a Polícia Federal, que é uma instituição que tem a credibilidade da população brasileira e que precisam ser investigadas a fundo. Só para a gente fechar esse assunto rapidinho, João, você acredita que, de fato, o presidente da Agência de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, ele deve assumir a Polícia Federal e quem deve assumir, de fato, o Ministério da Justiça?
Olha, o ministro da Justiça, Sérgio Lopes, não vi muita repercussão negativa em torno do nome dele, não. Então, provavelmente, ele vai ser aceito. Agora, em relação ao Ramagem, na direção da Polícia Federal, os próprios delegados da categoria, ontem à noite, inclusive, lançaram uma carta demonstrando claramente sua insatisfação, porque a nomeação dele pode causar uma crise de descredibilidade junto à Polícia Federal, que é uma instituição muito importante para o país. A imprensa já mostrou aí a ligação pessoal do Ramagem junto aos filhos do presidente Bolsonaro, que são alvos de investigação, inclusive estaria aí, né, o estopim da briga do Bolsonaro com o Moro. Então, realmente eu acho que o presidente vai consolidar o novo ministro da Justiça, o Jorge Lopes. No entanto, não vai conseguir colocar o Ramagem na direção da Polícia Federal, exatamente porque a categoria está falando a mesma língua de que não quer que a imagem da Polícia Federal seja colocada em descredibilidade por conta de uma nomeação que, até o momento, a gente sabe, é para uma pessoa que tem ligações pessoais com investigados, e o que foi aí o estopim dessa briga toda, desse processo todo relacionado ao Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro. Falando de economia agora, Mayara. Nájila e João, aí em meio a essa crise política toda que o governo está passando, a queda do ICMS no Piauí preocupa os gestores públicos pelo prejuízo que essa queda pode trazer aos municípios. E o presidente da APPM, Jonas Moura, que é também prefeito de Água Branca, ele falou sobre o assunto. E também como está a situação do seu município, que já registra casos positivos da Covid-19. Com relação ao ICMS, nós tivemos uma queda em torno de 46% agora no mês de abril. Vamos esperar fechar o mês para ver se vai ficar nesse índice, mas estamos preocupados porque é um recurso importante para o custeio dos municípios. Então, todos os municípios, principalmente os maiores, sofrerão muito com isso aí. E estamos esperando que o governo federal aprove as medidas que possa recompor parte dessa queda, porque é fundamental para que possamos pagar folha, a parte fiscal com esse recurso. Né? E agora, com essa questão do coronavírus, que vem se espalhando ainda mais nos municípios, Água Branca é um caso que nós não tínhamos nenhum até antes de ontem, agora estamos com 4. Estamos feito um trabalho forte aqui para atender. Desses 4, 2 já estão em Teresina, que agravou um pouco mais, e os outros 2 são assintomáticos, ou seja, está passando só pelo monitoramento. Criamos no hospital 5 leitos para isolar as pessoas quando forem atendidos, e nossas equipes estão com os EPIs, estamos preparados, só não temos aqueles casos mais graves, que é a questão de UTI, que no interior não tem, Água Branca não é diferente, aqui nós só temos uma sala de estabilização. Mas estamos confiantes com as nossas equipes que vamos vencer essa luta, se Deus quiser. Bom, João, essa de fato é uma preocupação não só lá em relação ao município de Água Branca, mas em todo o estado, porque de fato a economia local vem preocupando. E antes de você comentar em relação a essa queda do ICMS, deixa eu te mostrar um outro vídeo, porque também tem a ver. O setor industrial do Piauí tem sentido, claro, os impactos da economia que paralisou por conta da pandemia. E aí o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Piauí, Andrade Júnior, ele apresenta uma, digamos, proposta de retomada das atividades econômicas. Nós da indústria piauiense somos responsáveis por 4,9 bilhões do PIB piauiense. Isto representa 12,1% do produto interno bruto do nosso estado. Empregamos diretamente 52 mil trabalhadores. Não se trata de discutirmos o que é mais relevante, se a vida ou se a economia. Defendemos um ponto de equilíbrio. A discussão está totalmente polarizada. Depois de 32 dias corridos de paralisação total da indústria, exceto a de alimentos, os danos são enormes e ainda não mensuráveis, culminando no que mais tentamos evitar, que são as demissões. Para contornar, propomos ao prefeito Firmino Filho a volta ao trabalho de forma gradual e seguindo os seguintes cuidados para a preservação da saúde dos trabalhadores: redução da mão de obra para 50% do contingente atual, redução do expediente para um turno único de 6 horas, garantia mínima da distância de 2 metros entre os trabalhadores no chão de fábrica, determinar que o uso de todos os EPIs
sejam obrigatórios para evitar assim a disseminação dessa doença Covid-19, aplicação de treinamentos semanais sobre como evitar essa transmissão entre as pessoas lá no chão de fábrica. Dar o total acesso aos órgãos fiscalizadores para verificar a gente viu aí nessa preocupação do setor industrial aqui do estado, falando sobre essa volta às atividades comerciais. E João e Nájila, e ainda nesse sentido, o vereador daqui de Teresina, o Enzo Samuel, ele defendeu o isolamento social. Ele manifestou que concorda com o prefeito Firmino Filho de que o comércio só deve ser reaberto após a garantia de segurança para os trabalhadores. A gente vai conferir o que ele disse. Por que essas medidas estão sendo tomadas? Porque é a única forma que ainda se sabe que podemos conter a propagação do vírus, né? Para que ele não possa causar mortes em massa, como vem acontecendo aí no mundo afora. Para que nossa cidade de Teresina não possa ter essa dificuldade de atender aquelas pessoas que precisam do atendimento de qualidade. Para que nossa cidade não venha enterrar pessoas em massas, porque não existe uma vacina, não existe um remédio para enfrentamento a esse vírus. A única forma são as medidas de isolamento e de distanciamento social. Por isso eu quero pedir a você, teresinense, que pode ficar em casa, continue em casa, porque isso é uma forma de salvarmos vidas. O vírus está bem mais perto do que nós pensamos, né? E nós não queremos perder um ente querido, nós não queremos perder um amigo. Imagine se tudo tiver uma retomada agora, nós podemos perder para esse vírus um amigo, um familiar, e só aí nós vamos sentir essa dor. Lógico, no momento necessário, iremos discutir a retomada da economia, mas isso tem que ser feito de forma gradativa e ser feito principalmente com segurança para a população, com segurança para nossos trabalhadores. Bom, a fala do vereador Samuel, João, em concordância, claro, ao prefeito Firmino Filho e às demais autoridades locais em relação a só retomar as atividades econômicas no comércio, mantendo pelo menos um mínimo de segurança, não só para os trabalhadores, mas também para a população. Mas vamos lá, seus comentários rapidinho em relação à queda do ICMS e em relação também à proposta do Sindicato das Indústrias do Piauí. A queda do ICMS ela vai continuar pelo menos até setembro, é o que a gente tem observado e que os especialistas têm falado, né, Nájila e Maiara. E o que precisa ocorrer? Um pacote de ajuda aos municípios, afinal de contas, os municípios são, de todos os entes, são aqueles que estão mais próximos da população, portanto, quem primeiro a população recorre, assim como também é aquele que tem menos condições de arrecadação própria, principalmente aqui no Piauí, onde quase 180 municípios têm menos do que 10 mil habitantes. Então, realmente, esses municípios precisam aí pressionar o Congresso e o Executivo Federal a traçar um plano de socorro aos municípios, e lá no Congresso já tem lá aquele projeto que recompõe o ICMS pelo menos até setembro. Então, o papel agora dos prefeitos, eu acredito que é pressionar os deputados e senadores a aprovarem essa medida. Já em relação às demandas aí do setor industrial, o setor industrial, obviamente, tem uma importância muito grande na sociedade, principalmente na questão da geração de emprego, assim como também na contribuição para a geração de tributos, né, o que, consequentemente, vai aumentar a arrecadação do Estado, dos municípios e garantir mais dinheiro no poder público. Então, é preciso que eles também tenham esse planejamento a médio e longo prazo, porque eu não acredito que as atividades serão retomadas a curto prazo, pelo menos uma previsão, né, de quando esses serviços podem ser realizados, e aí esse planejamento em relação às medidas de segurança, ele precisa ser feito por todos os setores, porque realmente, quando a gente sair dessa quarentena, Nájila, não vai ser como era antes. Então, realmente esses cuidados são necessários, e não só no trabalho, mas na nossa vida pessoal. Eu acredito que vai demorar ainda muito tempo para que a gente tenha aquele mesmo tipo de contato físico, aquele mesmo tipo de cumprimentar as pessoas. Infelizmente, enquanto não houver vacina para o coronavírus, ele vai estar circulando no meio, e aí as empresas precisam tomar essas medidas para garantir a segurança e minimizar as possibilidades de contaminação.
Eu acho que a gente já se reeducou em relação a todos esses pontos que o João acabou de falar. Não vamos mais ser como éramos antes, infelizmente. Bom, João, olha, na última quarta-feira, o governo federal lançou o programa Pro Brasil, de recuperação econômica pós-Covid-19. A implantação do programa começará a partir do mês de outubro. E o senador do Piauí, Marcelo Castro, divulgou a informação comemorando a inclusão de trechos da BR-222, que fica aqui no estado do Piauí. Diante dessa crise sanitária que nós estamos passando, do coronavírus, com grande repercussão na nossa economia, com a diminuição da atividade de vários setores da economia, com a perda de emprego muito grande que está acontecendo no Brasil, o governo federal resolveu lançar um programa novo chamado Pro Brasil, que é um programa de investimento maciço de recursos públicos em obras infraestruturantes do país, para melhorar a infraestrutura do nosso país. São obras rodoviárias, são obras ferroviárias, são obras hidroviárias e obras aeroviárias. Concernente a obras rodoviárias, nós estamos lutando, estivemos hoje uma audiência com o diretor-geral do DENIT, general Santos Filho, que se comprometeu conosco de incluir a nossa tão sonhada BR-222, tão defendida pelo nosso querido deputado, presidente da Assembleia, Temístocles Filho, que é uma BR importantíssima, não só para o Piauí, mas para todo o norte e nordeste do Brasil. É uma BR que começa em Fortaleza, no Piauí, passa por Piripiri, vai para Batalha, Esperantina, Morro do Chapéu, Matias Olímpio, e daí atravessa o Maranhão e vai até Belém do Pará. Essa estrada ela está construída em toda a sua extensão, menos esse pequeno trecho do Piauí, que está em construção pelo 2º BEC, Batalhão de Engenharia em Construção. Então, o general Santos Filho se comprometeu comigo de colocar essa BR no programa Pro Brasil, para que de uma vez por todas a gente possa concluir essa obra tão importante para o desenvolvimento do Nordeste, do Norte e, sobretudo, do Norte do nosso querido estado do Piauí. É essa a boa notícia que eu gostaria de dar a todos vocês. Bom, João, como bem lembrou aí Marcelo Castro, a 222, quem conhece o deputado estadual Temístocles Filho sabe que é a menina dos seus olhos e, de fato, está em construção pelo 2º BEC. Uma BR super importante não só para o Piauí, mas para os estados também que são ligados ao Piauí por essa BR. Exatamente. Agora, em relação a esse plano para o Brasil do governo federal, pode anotar que vai ser a próxima grande briga no governo federal. Isso, Nájila e Maiara, porque a gente sabe que, de um lado, lá na economia, tem o ministro Paulo Guedes, que possui uma carreira acadêmica, uma atuação toda voltada, né, para o liberalismo, que é a pouca intervenção do Estado na economia, e esse plano para o Brasil, ele foi elaborado e divulgado pela área militar, ou seja, ele tem uma visão completamente de investimentos públicos, né, principalmente nessa área da construção civil, nessa área de estradas, porque realmente investimentos em infraestrutura tem uma facilidade maior de gerar empregos. Imagina a quantidade de empregos que a construção de uma estrada pode gerar a curto prazo. Então, é muito dinheiro circulando ali e atingindo principalmente uma categoria muito importante do ponto de vista social, né? Então, mas o problema, a questão esse programa Pro Brasil, ele tem um viés estatizante, o qual o ministro da Economia não concorda. E ele não participou da solenidade de lançamento. Então, é um programa que o governo federal estima contar com 30 bilhões de recursos públicos e 200 bilhões em parceria com a iniciativa privada, e que em seu lançamento o ministro da Economia, Paulo Guedes, não participou. Então, tem um ruído aí nessa questão, e a gente vai ver uma queda de braço nesse sentido, porque a área militar, que tem demonstrado ser muito forte no governo, tem esse projeto como uma forma de gerar empregos a curto prazo, de fazer investimentos em infraestrutura, mas a área econômica tem uma preocupação maior com aquela questão do equilíbrio fiscal, de que o momento não é de gastar muito, porque realmente as contas estão em frangalhos, ninguém pode negar, não só no Brasil, mas também em outros países. Há uma crise econômica aí pairando sobre o ar, que pode ser muito grande. Então, eu acho que o Pó Brasil
Para o Brasil ele tem essa importância, o projeto ele realmente é muito bom, mas ele vai causar uma queda de braço grande dentro do governo federal, porque a área militar e a área técnica econômica não se entendem sobre ele.